Você acha que sabe quem é mais forte, Dr. Manhattan ou Franklin Richards? O deus de pele azul contra o garoto que distorce a realidade. Hoje vamos mergulhar nos poderes que moldam o universo deles, nos feitos de distorção da realidade e no domínio cósmico para finalmente decidir quem venceria, e por que um deles pode simplesmente apagar o outro da existência. Então vamos lá. Franklin Richards, o filho de Reed e Sue Richards. Nascido com poderes de distorção da realidade que fazem até os personagens mais fortes da Marvel parecerem presos na tela de carregamento, e o mais impressionante é que ele ficou ainda mais poderoso ao crescer. Seja o Franklin criança, adulto ou do futuro, essa versão sobrevive ao universo e anda com o Galactus como se fossem velhos colegas de quarto. Não importa a versão, Franklin Richards é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos da Marvel. Mas descrever o poder do Franklin é complicado porque a história dele não é linear. Não é como se ele tivesse ficado mais forte com o tempo e pronto. Não, às vezes o Franklin adulto volta no tempo para ensinar o seu eu mais jovem a usar corretamente seus poderes. O pequeno Franklin está só começando a criar universos. O Franklin adulto dominando as regras da realidade e depois versões dele tão incrivelmente poderosas que são consideradas constantes no multiverso. É estranho, é insano, mas fica comigo. No início, os poderes do Franklin pareciam tranquilos. Quando criança, ele tinha telepatia e clarividência. Ele lia pensamentos, sentia perigo e talvez visse o futuro. Legal, mas nada muito fora do comum, né? Mas então tudo mudou quando ele foi exposto à radiação cósmica durante um dos planos do Aniquilador. Foi aí que a represa se rompeu e seu potencial adormecido veio à tona de uma vez. Reed Richards, o próprio Senhor Fantástico, disse que para Franklin, estrelas e galáxias não passam de brinquedos. Isso mesmo, galáxias inteiras são apenas brinquedos para esse garoto, e Franklin começou a moldar a realidade casualmente só com a imaginação. Seus pensamentos se tornavam reais, seus sonhos se manifestavam diante dele, e ele não apenas mudava as coisas ao seu redor, ele derrotou Mephisto no próprio reino de Mephisto. Se você conhece a Marvel, sabe o quão insano isso é. Mephisto é muito mais poderoso dentro da própria dimensão dele. Ele já enfrentou o Galactus de igual para igual. Mas o Franklin o dominou, sem esforço nenhum. Quando era criança. Ele não só venceu o diabo, como fez isso no próprio território do diabo. E ainda existem coisas que distorcem a realidade. O poder de Franklin é tão absurdo que ele acidentalmente criou um universo de bolso inteiro só para salvar os heróis da Terra do ataque dos vilões. Criou um universo inteiro casualmente. Nada demais. Ele fez isso de novo. E de novo, criando mais universos só por diversão. Para brincar. Porque lembre-se, ele ainda é uma criança nesse momento. Dentro desses universos, Franklin é basicamente onipotente. Ele pode criar, destruir, manipular, reescrever. Ele é o deus do seu próprio universo de brinquedo. Quando você percebe isso, começa a entender por que seres como Eternidade, Infinito e o resto da Ordem Cósmica começam a ver Franklin como uma ameaça séria. Os Celestiais, alguns dos seres mais poderosos do cosmos Marvel, o reconheceram como um igual. Não era um Celestial, não era apenas um ser poderoso. Diziam que eram todos os Celestiais juntos. É assim que Franklin é visto. No mesmo nível deles, por mais absurdo que pareça, ele provou isso. Quando era criança, Franklin enfrentou vários Celestiais, sobreviveu aos ataques deles, manipulou a energia deles e até os dominou telepaticamente. Tudo isso, e ele ainda estava no ensino fundamental. E então chegamos ao Franklin Richards adulto, uma versão do Franklin que não só tem mais poder bruto, mas também sabe como controlá-lo. Por exemplo, Franklin ficou tão poderoso que precisou voltar no tempo e orientar a si mesmo no passado para evitar acidentes universais. E aí vem um dos feitos mais impressionantes dele. Ele reviveu o Galactus. Deixe isso entrar na sua cabeça. Galactus, o devorador de mundos, uma força fundamental do universo Marvel, morto. Franklin o trouxe de volta e o fez seu arauto. Isso mesmo, Galactus virou ajudante de Franklin.
E os dois começaram a destruir Celestiais como se fosse só mais uma terça-feira. Franklin conseguia simplesmente destruir Celestiais em batalha. Não apenas causar dano. Não apenas empurrar. Destrua-os. Isso é como enterrar na cara dos deuses do universo Marvel. E não pra por aí. Porque depois dos eventos que abalaram o multiverso em Guerras Secretas, Franklin se uniu ao Homem Molecular, outro personagem incrivelmente poderoso que manipula a realidade para reconstruir todo o multiverso Marvel. Franklin criou o universo, o Homem Molecular os estabilizou, juntos eles remodelaram a realidade da Marvel. E mais tarde, quando Franklin reflete sobre tudo isso, ele admite casualmente: sim, eu já criei multiversos antes. No ponto crucial, ele ainda nem se esforçou. Ele ainda não deixara sua imaginação correr solta. O que é assustador. Porque Franklin Richards não é apenas um mutante. Ele não é apenas o filho do Quarteto Fantástico. Ele é uma máquina de criação ambulante, um escultor da realidade, um deus infantil cuja imaginação literalmente molda a existência. Ele é um dos heróis mais poderosos da história da Marvel e uma das entidades cósmicas mais poderosas já criadas nos quadrinhos. Pouquíssimos personagens conseguem enfrentar Franklin Richards em seu potencial máximo. Então, seja o Franklin criança criando novos universos como se estivesse montando blocos de Lego, ou o Franklin adulto reescrevendo a realidade casualmente e colocando o Galactus na coleira, uma coisa é certa: se você vir Franklin Richards aparecer, é melhor todo o multiverso prender a respiração. John Osterman não era um deus no início. Ele era só um físico nuclear comum, de fala mansa e típico jaleco de laboratório. Como é comum em histórias em quadrinhos, ele acabou envolvido em um acidente estranho durante um teste com partículas radioativas. Claro que sim, porque no mundo dos quadrinhos, aceleradores de partículas e câmaras de radiação são como brinquedos de parque para adultos. Normalmente, algo assim te transforma em um cara-aranha superpoderoso ou em um monstro gigante movido à raiva. Mas o João foi vaporizado. Ou seja, completamente desintegrado. E então ele voltou. Mas não apenas voltou, não como humano, nem remotamente. Ele se reconstituiu em nível quântico e surgiu como algo que o mundo nunca tinha visto. Um ser de pura energia existindo fora das regras normais do tempo e do espaço. Foi assim que o Dr. Manhattan nasceu, um deus vivo. No universo de Watchmen, ele é facilmente o ser mais poderoso que existe. Ele manipula matéria e energia com o pensamento, atravessa objetos sólidos, regenera o corpo do nada e se teletransporta para qualquer lugar do universo. Porque andar é muito ineficiente. Ele pode criar clones de si mesmo, construir palácios em Marte, transformar ar em vidro, reorganizar átomos como blocos de Lego e até mesmo trazer os mortos de volta à vida. E nós estamos só começando. Ele não apenas vê o tempo, ele existe em tudo isso. Para o Dr. Manhattan, o tempo não é uma linha, é uma fotografia. Ele vivencia todos os momentos da vida dele simultaneamente. Ele sabe o que já fez, o que vai fazer e o que nunca fará. Imagine estar sempre em todos os lugares onde você já esteve e onde ainda vai estar, tudo ao mesmo tempo. Essa é a realidade dele. Ele não está adivinhando o futuro. Ele está vivendo nele agora, junto com o passado. Isso significa que ele é sempre o cara mais inteligente da sala, porque ele já teve a conversa. Mas aqui está o detalhe. O que realmente separa o Dr. Manhattan de todo mundo, o que realmente o torna assustador, é o seu total distanciamento emocional. Ele não sente amor, ele não sente ódio, ele não fica com raiva. Ele não sente nada. Ele observa. Ele calcula. Ele age. Essa visão fria e quase divina permite que ele tome decisões que nenhum outro herói ou vilão ousaria enfrentar. Às vezes, isso o torna poderoso. Às vezes, isso o torna perigoso. Às vezes, isso o faz vilão. Lembra como o Dr. Manhattan vê todo o tempo de uma vez só? Como ele existe em todos os momentos ao mesmo tempo? Ele pode observar e manipular linhas do tempo como fios de espaguete. Bem, isso significa que ele pode reescrever a história.
Literalmente, ele pode alterar eventos do passado, mudar o futuro ou modificar linhas do tempo inteiras de fora para dentro. Ele poderia salvar Krypton, impedir toda a história de origem de super-herói, apagar qualquer vilão e reescrever toda a sua vida se quisesse. Aqui ele deixa de ser só um personagem de Watchmen e vira um divisor de águas no universo Detective Comics. Porque Manhattan não ficou apenas no próprio universo dele. Ele chegou à linha do tempo principal da Detective Comics e a alterou. Vamos falar sobre ponto de ignição. Barry Allen, o Flash, volta no tempo para impedir que sua mãe seja assassinada. Parece nobre, não é? Mas esse único ato fratura a linha do tempo. De repente, o mundo se torna estranho. Thomas Wayne é o Batman, não o Bruce. Superman foi preso em um laboratório do governo na infância. Mulher Maravilha e Aquaman estão em guerra, e o mundo inteiro está preso no fogo cruzado. É um caos total. Barry tenta consertar isso. Mas aqui está o detalhe. Na verdade, ele não causou isso. Esse foi o Manhattan. O Dr. Manhattan interferiu secretamente na linha do tempo, removendo uma década inteira da história do universo Detective Comics. Ele apagou relacionamentos, reescreveu histórias de origem, eliminou heróis legados e disso surgiu o Novo 52. Foi o grande reboot de continuidade da Detective Comics e Manhattan usou isso como seu experimento científico pessoal. Ele manipulou o próprio tempo só para ver o que aconteceria, como um deus espiando um formigueiro. Mas é claro, até mesmo formigueiros acabam rachando. Quando as coisas começaram a desmoronar, tivemos Relógio do Juízo Final, a história onde tudo isso vem à tona. Ambientado após o Detective Comics Renascimento, o evento que começou a restaurar a continuidade original, Relógio do Juízo Final revela a verdade. Dr. Manhattan estava por trás de tudo. O tempo perdido, o passado fragmentado, os personagens apagados. Ele era quem puxava as cordas, observando, vigiando e mexendo de longe. Ele não apenas mexeu com a linha do tempo, ele a quebrou. Naturalmente os heróis não ficam nada felizes, então o que eles fazem? Eles o confrontam, mas o que ele faz? Bem, ele elimina metade da Liga da Justiça com um simples estalar de dedos. Os Lanternas Verdes tentam enfrentá-lo, mas ele os desarma sem esforço. Usuários de magia não funciona. Para ele, magia é apenas outro padrão de probabilidades subatômicas. Superman, ele é poderoso, mas nem mesmo ele é páreo para a onisciência e o poder cósmico de Manhattan. Todos eles perdem, porque nunca iriam vencer. Você não pode derrotar alguém que já sabe como a batalha termina. Mas em uma reviravolta, Manhattan encerra a história. Não pela força, mas por mudança de coração. Ele vê as consequências de sua manipulação, o dano que causou às pessoas e ao mundo, e escolhe deixar tudo para trás. Ele restaura o tempo perdido, devolve as histórias dos personagens e reinicia o universo Detective Comics desta vez, escolhendo não interferir. Ele até destrói o metaverso da Detective Comics, um universo único ligado à continuidade principal, e permite que um novo comece, desta vez sem a sua influência. Então ele abandona completamente a linha do tempo da Detective Comics. Mas é claro, isso é quadrinhos, então não foi o fim, porque em algum lugar no multiverso sombrio, outra pessoa encontrou o poder de Manhattan. Entra em cena Dark Knight's Death Metal, um evento insano cheio de versões distorcidas e sombrias do Batman de universos alternativos. E liderando o ataque, o Batman que ri, um Batman infectado pelo Coringa, sem moralidade e com planos de contingência infinitos. Um dos planos de contingência envolvia o Dr. Manhattan. Veja, em outro universo, um Bruce Wayne descobriu o botão do comediante. E começou a experimentar com um gerador de campo intrínseco próprio. O Batman que ri, bem, ele trancou esse Bruce na máquina e o transformou em um ser do nível Manhattan, assim como John Osterman. Mas antes que esse Bruce pudesse ascender completamente, o Batman que ri lobotomizou ele e manteve seu corpo guardado. Depois, com a ajuda de alguns Alfreds distorcidos e uma cirurgia multiversal, ele implanta o próprio cérebro no corpo daquele Bruce onipotente.
O resultado, o Cavaleiro Mais Sombrio, uma fusão da mente sádica do Batman com o poder divino do Manhattan. E ele é forte o bastante para desafiar a Perpétua, a mãe do multiverso. Ela criou o Monitor, o Anti-Monitor e o Forjador de Mundos. Ela moldou a própria existência, e esse Batman com o poder do Manhattan a derrota. Esse nível de poder é realmente absurdo. Eventualmente, é preciso a Mulher Maravilha, agora aprimorada com a energia de crise do Manhattan, para deter a Noite Mais Sombria. A batalha se estende através do tempo, espaço e da história do multiverso, terminando com seu sacrifício final para reiniciar o universo mais uma vez. E o que tudo isso nos mostra é simples. Dr. Manhattan não é apenas poderoso, ele é fundamental. O poder dele entorta as regras da realidade de um jeito que elas se quebram. Até mesmo uma versão corrompida dele é suficiente para derrotar o criador de toda a existência. Então imagine o que o original pode fazer se realmente quiser. Se a Detective Comics é uma casa de cartas, Dr. Manhattan é o garoto com um soprador de folhas. Ele não é só forte, não é só inteligente, ele é o código de trapaça que os roteiristas usam. Quando eles querem destruir tudo e depois reconstruir do zero, um botão de reset ambulante com pele azul brilhante. Seja reescrevendo o tempo, acabando com universos, ou apenas flutuando nu em Marte, pensando sobre a vida, uma coisa é certa, Dr. Manhattan não é apenas um deus no universo Detective Comics, ele é o motivo de tudo existir do jeito que existe. Quem vence? Bem, vamos analisar. Agora, ambos esses caras são universais no mínimo, ou seja, eles podem literalmente criar universos. Na verdade, ambos já criaram vários deles, a ponto de se dizer que ambos já melhoraram multiversos inteiros antes. Sim, eles fizeram isso de forma um pouco diferente. Por exemplo, Franklin parece ser capaz de criar universos totalmente funcionais em um instante, e dentro desses universos ele cria tudo. Mas então, ele precisou do Homem Molecular para unir todos esses universos em um único multiverso. Por outro lado, o Dr. Manhattan é uma constante do universo, o que significa que existe apenas um dele em todas as realidades ao mesmo tempo. E por causa disso, ele consegue direcionar e manipular eventos que acontecem no universo de maneiras que permitem que eles se ramifiquem e se tornem realidades completamente novas, como naquele momento em que ele moveu um anel do Lanterna Verde apenas alguns centímetros para a esquerda, e só essa mudança deu início a um universo totalmente novo. Mas, independentemente de como ele os criou, Dr. Manhattan foi capaz de afetar todos esses universos ao mesmo tempo, já que ele os apagou e depois os reuniu para reiniciar tudo do zero. A única coisa que Manhattan não conseguiu controlar totalmente? Superman, porque o Superman funciona como uma espécie de âncora universal. Toda linha do tempo, toda a Terra, toda a realidade precisa ter o seu Superman. De qualquer forma, tanto Franklin e Manhattan são personagens confusos, mas ambos são no mínimo operam em uma escala de criação de multiverso. Mas há algumas coisas que inclinam a balança a favor do Dr. Manhattan. Agora Franklin definitivamente tem alguns feitos insanos, seu maior feito em combate foi destruir Celestiais, e você pode colocar os Celestiais em um nível bem alto. Eles já foram tratados como seres multiversais, até mesmo em nível abstrato em algumas histórias, pelo menos eles estão muito acima de deuses como Odin, Zeus e outros. Então, se Franklin está trocando golpes com os melhores dos Celestiais, isso é muito impressionante, mas aí está o problema. Os Celestiais também às vezes são tratados como piada. O Sentinela derrota eles com um golpe, o Hulk os supera, Thor manda eles embora. Embora Franklin destruir Celestiais seja impressionante, não é algo consistentemente de alto nível. Depois tem o fato de que Franklin é mais poderoso que Galactus, e até se considera uma constante universal ao lado dele, o maior de todos contra o Destruidor Supremo. Franklin está destinado a sobreviver ao universo atual e ver a criação do próximo, então sim, ele é absurdamente poderoso.
No entanto, o Dr. Manhattan é tão poderoso que até o Sr. Mxyzptlk tem medo dele. Sim, o Sr. Mxyzptlk, o duende da quinta dimensão que trata todo o universo Detective Comics como um jogo que pode reescrever, desfazer ou destruir universos à vontade, tem medo do Dr. Manhattan. Isso é insano, porque o Sr. Mxyzptlk pode basicamente fazer tudo o que Franklin Richards faz, e ainda mais, e mesmo assim ele vê Manhattan como uma ameaça. Só isso já mostra claramente o quão alto Manhattan está na hierarquia cósmica, e aí você tem o Batman que ri. Quando ele roubou os poderes do Manhattan e se tornou o Cavaleiro das Trevas mais sombrio, ele lutou contra a Perpétua, uma das mãos do grande Omniverso, um ser que literalmente criou o multiverso original da Detective Comics, a mãe do Monitor, do Anti-Monitor e do Forjador de Mundos. O Cavaleiro das Trevas mais sombrio. Derrotou ela, e não apenas derrotou, mas espedaçou histórias por todo o multiverso em uma luta que ecoou por todos os níveis da realidade. Na verdade, aquele não era o Dr. Manhattan. Mas também não era toda a extensão do poder do Manhattan. A noite mais densa tinha apenas uma fração da verdadeira energia do Manhattan. E mesmo só com isso, ele estava operando em uma escala muito além de tudo que já vimos do Franklin Richards. Então, é o seguinte. Franklin Richards tem o potencial de um dia superar o Dr. Manhattan. Ele tem a imaginação, o status cósmico, a energia bruta e o espaço narrativo para ir além. Mas até o momento, não tenho dúvidas de que o Dr. Manhattan é o mais poderoso dos dois. Dr. Manhattan vence. Obrigado.